Olha só, gente, COP29, oferecimento da plataforma Agro Revenda e o apoio da Confederação Nacional da Agricultura, o apoio da Bissolo, o apoio da Andave e o apoio da FAESP. Olha só, hoje vai acontecer, aliás, você que está no Brasil vai acompanhar nossa cobertura da COP. Nós estamos 7 horas à frente do Brasil, então você deve já ter visto aí no Brasil uma entrevista que eu fiz com o Marcelo Morandi aí durante o evento da Datagro, ainda no Brasil, e lá a gente falava também das perspectivas do que ia rolar aqui na Copa. Então hoje vai ser um caso muito especial e no mesmo dia vocês vão assistir o Marcelo Morandi falando aí no Brasil e o Marcelo Morandi falando aqui direto do Azerbaijão. Marcelo, obrigado. Você viu como você é o caboclo por 2 vezes no mesmo dia, não fala, Carlão? Aí você está jogando a responsabilidade alta aqui para mim, Pois é, viu? mas você suporta essa responsabilidade tranquilamente, rapaz. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Fez boa viagem? Como é que estão as expectativas para essa mais uma COP? Então, nós estamos com uma expectativa um pouco tumultuada, né, Carlão? Nós temos aí várias questões, né, com mudanças na política americana, com várias questões, né, geopolíticas acontecendo e, ao mesmo tempo, o recrudescimento, né, da questão climática. Então, a gente vê que há um apelo grande, né, de que nós precisamos retomar um nível de ambição maior, mas ao mesmo tempo nós estamos num ambiente político e econômico que não favorece muito grandes decisões, né? Mas aqui a gente está no meio, né, de um caminho, né, que foi estabelecido para que a gente se mantenha dentro de 1,5 grau de aquecimento máximo, que começou lá em Dubai, né? Essa missão para 1,5, né? Que começou lá com o Global Stocktake, ou seja, a grande contabilidade do que nós fizemos até aqui. Entendi. E o que nós fizemos até aqui mostrou que nós não estamos no rumo certo. Fizemos pouco. Fizemos pouco. O nosso rumo, se a gente for seguir como a gente está indo, a gente vai estar aí chegando em 2,5 graus, 2,8 graus. O que é um grande desastre ambiental e um grande desastre para nós, a agricultura. A agricultura é extremamente dependente de um clima minimamente estável, né? Um clima que a gente saiba quando começa a chuva, quando que eu planto, quando que eu colho, né? Então a gente já está vendo mostras disso no Brasil esse ano, né? Desde o ano passado, que aconteceu aqui. Esse ano, o grande foco que está sendo colocado aqui é a questão, ok, precisamos voltar para essa trilha, precisamos de financiamento. Então a questão do financiamento global vai estar sendo discutida aqui. E no Brasil, completando os 10 anos do Acordo de Paris, você vai ter a renovação das NDCs, ou seja, da ambição dos países para que a gente volte para essa trilha de 1,5 grau. Ou seja, nós temos uma pressão muito grande de aumentar a ambição, mas nós temos toda essa dificuldade de financiamento para que as coisas aconteçam e essa questão toda geopolítica que nos dificulta achar esse caminho. Então, assim, são expectativas ao mesmo tempo, né, de que precisamos avançar, mas ao mesmo tempo estamos ainda num ambiente que não favorece muito isso. Pois é, eu participei no Brasil mês passado também, lá na CNA. A CNA fez um documento, entregou esse documento para o governo do Azerbaijão, para os parlamentares, etc. E a conversa era essa, precisamos pressionar a questão do financiamento. Quer dizer, os países prometeram e até hoje o dinheiro não veio. Qual que você acha, qual que é a nossa capacidade de pressão? Existe? Existe, obviamente, uma pressão global, né, para que as coisas aconteçam, mas a gente percebe muito isso, né? São os países em desenvolvimento de um lado falando, olha, nós queremos ser mais ambiciosos, nós precisamos ser mais ambiciosos, mas ao mesmo tempo nós precisamos de um desenvolvimento econômico que nos garanta uma segurança para a nossa população, seja segurança alimentar, segurança energética e um desenvolvimento de bem-estar social mínimo, né? Que em grande parte os países desenvolvidos já alcançaram ou já avançaram muito mais do que nós, ou seja, eles estão em uma capacidade de se adaptar a esse novo cenário muito superior a nós, né? Então, historicamente, hoje, né, está todo mundo igualado dentro das NDC, no sentido assim, todo mundo tem que contribuir. Está certo, todo mundo tem que contribuir, mas nós temos um histórico de contribuição
né, que alguns países geraram, né, um sistema de bem-estar social e de desenvolvimento econômico que hoje dá a eles capacidade de se adaptarem a isso, e eles estão cobrando de nós o mesmo nível de ambição que o deles, mas nós não atingimos ainda esse nível. Nós precisamos ficar ricos antes, né? Sim, eu nem vou dizer ficar rico, mas nós precisamos de ter um desenvolvimento econômico que nos garanta, né, a capacidade de investimento para adaptação e, obviamente, para mitigação. Ninguém está questionando a questão que nós precisamos mitigar, nós precisamos mitigar. Né? Nós estamos nesse caminho de mitigação, né? Nós temos que avançar muito, né, nessa questão da mitigação no Brasil, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer isso dentro desse cuidado de conduzir a um desenvolvimento econômico e a um bem-estar social que nos garanta uma tranquilidade enquanto país, que é o que todo mundo está querendo fazer. Você sabe que o ano passado eu fiz uma entrevista aqui com o Ratan Lau e hoje eu estava até relembrando um pouco da entrevista e ele usa uma frase que até vi numa propaganda escrita aí no aeroporto quando cheguei aqui, né? Ou seja, a gente precisa avançar, mas precisamos levar todo mundo junto, né? Exatamente. Sem deixar ninguém para trás. Sem deixar ninguém para trás. Isso está desde lá da Convenção do Clima, desde lá de 1992. Pois é, ué. Né? E isso passa por todos os acordos, por todas essas questões, né? Então, assim, é uma questão global, não adianta eu me proteger, criar a minha bolha e deixar o resto. Sim. Porque está todo mundo dentro do mesmo barco. Se o buraco está entrando água, vai entrar para todo mundo, né? Que tem enchente no Rio Grande do Sul e tem na Espanha também, né? Exatamente. Né? Aí que está a diferença seguinte, qual é a capacidade dos países em reagirem a isso. E é essa a grande cobrança dos países em desenvolvimento, né? Nos ajudem a termos capacidade de reagir, porque a gente pode contribuir sim, não só com a mitigação, mas nós podemos contribuir inclusive com a remoção de carbono, Sim. que é além da mitigação. Sim. E que é fundamental. Né? E quem pode contribuir com isso? Os países tropicais podem contribuir com isso, a agricultura pode contribuir com isso. Mas para isso nós precisamos ter um investimento para adaptação, para que isso aconteça. Né? Então, assim, nós temos o nosso dever de casa enquanto país, né? Nós precisamos sim reduzir emissões em todos os setores, né? Na energia, nós já temos uma matriz energética altamente renovável, não quer dizer que nós não possamos melhorar, podemos melhorar. Nós temos já a questão dos biocombustíveis, que eu acho que é um papel fundamental que o Brasil traz para essa questão da transição energética. Nós temos toda a questão, né, de industrial, que a gente pode melhorar, aprimorar os processos. Na agricultura a gente também pode melhorar esses processos, mas a gente tem que olhar a agricultura com um olhar muito adequado, né? Porque a agricultura ela é vulnerável às mudanças do clima, ela sim é uma fonte de emissão, como qualquer outra atividade humana, mas ela é um dos poucos setores que a gente consegue, além de ter emissão, a gente consegue ter remoção. Né? E a gente consegue fazer essa remoção usando a melhor tecnologia para a agricultura e para a preservação ambiental. Então, as duas coisas casadas, e o Brasil tem esse potencial. Nós temos toda a questão das nossas áreas de reserva legal, das nossas APPs, das nossas áreas de restauração. Com integração. Com integração dentro do sistema de produção agropecuária, a questão da intensificação sustentável, né? Ou seja, fazer mais utilizando menos área, menos insumos, menos todos os recursos naturais. Então, assim, nós já temos experiência nisso, temos que avançar muito, temos que coibir as ilegalidades. O nosso grande problema no Brasil são as ilegalidades, né? Especialmente na questão do uso da terra. Então, sim, mas nós estamos já trilhando esse caminho. Mas é fundamental que a gente tenha essa compreensão dos países desenvolvidos, que nós não podemos simplesmente reduzir emissões sem que haja essa compensação daquilo que nós já estamos fazendo e nos dê capacidade de adaptar para que a gente possa contribuir mais. Na verdade, a gente tem a impressão que isso que você está falando, se a gente pudesse resumir aqui, nós precisamos fazer o mundo entender aquilo que a gente já faz. Porque eu tenho a impressão que quando a gente fala em integração lavoura, pecuária e floresta, falando de terceira safra, o mundo não entende isso que é terceira safra, porque não faz a menor ideia, né? Sim, esse é um ponto importante, desafio, né? A gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar como que nós estamos ganhando eficiência na agricultura. Não quer dizer que nós não tenhamos que melhorar os nossos processos, nós temos que melhorar.
né? Nós ainda temos, nós temos os sistemas de integração, nós temos todas as nossas tecnologias de agricultura de baixo carbono, a fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, etc. Mas mesmo internamente nós ainda temos agricultores que não estão tendo acesso a essas tecnologias. Então nós temos aonde avançar, mas para isso nós precisamos de apoio para avançar, né? E muitas vezes a gente é reconhecido, né, fora apenas pela questão do desmatamento. Entendi. E não pela questão do que a agricultura tem feito, né? E da nossa capacidade de sermos eficientes em agricultura, né? Então é fundamental para a nossa imagem, sim, a gente levar tudo isso que nós estamos fazendo em agricultura e nós separarmos o joio do trigo. O joio do trigo. Esse é um grande problema, porque hoje a conta toda cai na agricultura. Entendi. Seja por ação, que a gente sabe que às vezes acontece, mas seja por omissão. Sim. Ou seja, o setor produtivo que está investindo em tecnologia, que está investindo em uma agricultura de baixo carbono, precisa também falar, opa, nós somos contra as ilegalidades, nós somos contra isso e nós estamos fazendo o nosso papel. Maravilha. Querido, obrigado mais uma vez. Vocês viram, o Marcelo não dá cuidado nenhum, a gente podia ficar falando aqui a Copa inteira, viu, Marcelo? Ô, Marcelo, para a gente fechar, você faz parte aí das negociações. As negociações já começaram, em que ambiente que já começaram e para onde elas vão? Oficialmente está começando hoje, né? Então são o que a gente chama dos SBs, né? As reuniões de negociação. Elas têm fases, né? Então, por exemplo, na parte do que eu estou trabalhando, que é do grupo de agricultura, de adaptação em agricultura, hoje já nós tivemos uma reunião, mas ainda um pouco restrita, uma reunião dentro da que a gente chama do G77 mais China. Entendi. Que é um grupo dos países em desenvolvimento. Entendi. Né? Então nós tivemos uma primeira reunião de coordenação, amanhã nós vamos ter outra reunião de coordenação e provavelmente aí no meio da semana nós vamos ter a primeira reunião já com todas as partes, né, todos os países, para sentarmos e discutirmos. Neste caso, neste grupo de adaptação à agricultura, nós estamos até bem tranquilos esse ano, porque nós, em junho, na reunião de preparação que aconteceu lá na Alemanha, em Bonn, nós já conseguimos um acordo prévio. Legal. Entendi. Então aqui nós vamos ratificar esse acordo. Legal. E, obviamente, discutir detalhes de operacionalização, de como fazer isso. E dentro desse acordo tem algumas ferramentas interessantes. Uma delas é um portal online, onde os países, né, as partes e também outras instituições vão poder colocar informações sobre as suas políticas, os seus planos, os seus projetos para a agricultura sustentável, resiliente, de baixo carbono. Ou seja, é uma oportunidade para o Brasil colocar tudo isso que nós citamos aqui, em biocombustíveis, em agricultura, em sistemas integrados, colocarmos, alimentarmos essa base, porque lá vai ser um ambiente para que as nossas boas práticas sejam vistas e sejam buscar financiamento para escalar, para levar isso, e até mesmo para transferência de tecnologia entre outros países que se interessem por aquilo que nós temos de bom e que possam, de alguma forma, ter um financiamento para que isso aconteça. Maravilha. Eu falei aqui com o Marcelo Morandi, queria lembrar novamente aí que o patrocínio oficial da plataforma Agro Revenda e também um apoio institucional que tivemos da CNA, da Bissolo, da Andave e da FAESP para a gente levar até vocês toda essa cobertura direto aqui de Baku, Azerbaijão. Marcelo Morandi, obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado, Carlão. Sempre um prazer falar com você. O Marcelo, eu acho que é o primeiro entrevistado de 2 Fala Carlão num só dia, gente. É isso aí. Vamos que vamos. Pro Guinness Book. Vai pro Guinness. Valeu, Marcelo.